Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e a gente já tá no vídeo 11 da nossa playlist, até que tá andando razoavelmente rápido, pelo menos pra mim que tô gravando aqui feito um maluco, né? Pra você que tá assistindo eu não sei, né? Pois bem, pra quem tá caindo de paraquedas, né, essa aqui é a aula 11, então é melhor você voltar pra aula 1 do que eu ficar explicando aqui que vai, enfim, né, nem vai fazer sentido, você não vai entender nada, tá? Ou melhor, vai entender sim, seja bem-vindo, vai dar tudo certo, mas vai ficar faltando aí uma base, mas eu tô explicando sobre dinossauro desde que eles surgiram até o final, tá? Enfim. E pois bem, e agora é uma continuação do vídeo 5. No vídeo 5, se vocês se lembram, eu falei do Coelurosauria, que é aquela linhagem de terópodes que passa a ter um tamanho reduzido, e eu tinha focado no Jurássico, em que a evolução deles aconteceu de uma maneira muito rápida. Então eu deixei para lá alguns grupos do Jurássico que surgiram no Jurássico. Na verdade, todos eles surgiram no Jurássico. Eu deixei para lá esses grupos para falar no Cretáceo, porque é no Cretáceo que você tem a grande diversificação e a real consolidação desses grupos como relevantes na fauna daquela época, tá? Então, agora chegou a hora da gente voltar um pouquinho no tempo, chega lá na base de Coelurosauria e destrinchar aqueles grupos, pelo menos os primeiros grupos, que eu ainda não tinha tratado. Caso vocês não se lembrem, recapitulando, tá? Você tem Coelurosauria, que é o grupo base ali, grupo irmão de Alossauroidea, e dentro de Coelurosauria você tem alguns táxons basais e a gente chega em Tyrannoraptora. Tyrannoraptora é o ancestral comum mais recente entre um tiranossauro e um raptor. Na verdade é o ancestral mais recente entre um tiranossauro e um pardal, mas enfim, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né, pelo menos nesse momento, entre um Velociraptor e um T-Rex, tá certo? São duas espécies que está todo mundo bem familiarizado por causa do Jurassic Park. Tyrannoraptora, então, para um lado vai Tyrannosauroidea, que são os tiranossauros, né? E eu ainda não abordei os tiranossauros, porque eu só fiquei restrito ao Jurássico lá na aula 5, agora eu vou abordar. E do outro lado, a gente tem Maniraptoromorpha, que logo depois de alguns táxons basais já vira Maniraptoriformes, então eu vou focar só nos iformes aí, tá? Lembrando que do mais abrangente para o menos abrangente, morfa, iformes, ia. Quando termina em morfa, cabe mais gente, quando termina em iformes, cabe um pouco menos, e quando chega em ia, aí é o que a gente chama de grupo principal. Então, nos Maniraptoriformes, você tem uma divisão ali em duas linhagens. Para um lado vai Maniraptora e para o outro lado você tem um grupo muito interessante, bastante peculiar, na verdade todos eles são, né? Mas enfim, chamado Ornitomimosauria. Então, vamos falar deles. Ornitomimosauria. Ornito é ave, mimos é imitador, né, mímico, então seria o imitador de ave. O que acontece? O primeiro Ornitomimosauria, que foi desenterrado e estudado, né, pelo professor Marsh lá no finzinho do século XIX, tratava-se de um pé. E esse pé era extremamente parecido com o pé de uma ave, e é por isso que ele falou que era um imitador de ave. Bom, e aqui a gente está com o holótipo, né, o primeiro indivíduo descrito para o gênero Ornitomimos, tá, que dá origem ao nome de todo o grupo. E aqui a gente consegue observar algumas características muito interessantes. Talvez a mais importante delas seja o arctometatarso. Você vê aqui que tem os 3 dedos, né? Esse aqui está dentro de uma caixinha, não sei porquê, tá vendo? Eles removeram da matriz rochosa. E aqui a gente tem os 3 metatarsos. O do meio mais longo, certo? Esses dois aqui, né, mais curtos e mais finos. E o do meio mais grosso. À medida que eles vão vindo para trás, o do segundo dedo e do quarto dedo vão se juntando e o metatarso do terceiro dedo desaparece. Isso aqui é o arctometatarso. Isso daqui é bastante didático, bastante fácil de ver. E acontece também em tiranossauros, a gente vai falar disso depois. Depois que foi descoberto alguns esqueletos mais completos, ele acabou ficando conhecido, os ornitomimossauros, como dinossauro avestruz, o que é um pouco incongruente hoje em dia com o nosso entendimento, porque o avestruz é um dinossauro, né? Mas vamos entender aqui que seria um bicho que parece um avestruz sem ser. E esses bichos, eles são, de fato, particularmente parecidos com avestruzes, né? Eles têm uma compleição de corrida, com umas pernas muito compridas, os metatarsos muito longos, né? Justamente para
acelerar aí a velocidade, né, a capacidade de corrida. Tem um pescoço comprido, uma cabeça menor com um bico sem dentes, coberto ali, né, por um revestimento de queratina, que a gente chama de ranfoteca. Então, quer dizer, eram uns bichos realmente parecidos com o avestruz. Claro, os braços deles eram maiores, né, e eles tinham um rabão comprido, que é coisa que os avestruzes não têm. Mas ainda assim, eles eram cobertos de pena, né? Então, eles, de fato, quando você enxergasse eles, se fosse possível vê-los hoje, a gente acharia talvez que fosse realmente um avestruz muito bizarrão, alguma coisa assim. Quais são as inovações desse grupo? Eu vou falar primeiro das novidades antes de comentar sobre a diversidade deles. Então, já comentei, um crânio longo e afunilado, com um bico na ponta. A ponta da mandíbula era levemente entortada para baixo, que era justamente para facilitar o encaixe do bico, né? Pelo menos o pré-maxilar sem dentes. A tendência do grupo é perder todos os dentes, mas os primeiros, os mais primitivos que a gente tem, como é esperado de se encontrar caso a evolução seja verdadeira, porque ela é, né, ou seja, características intermediárias, esses primeiros tinham alguns dentes, mas eles eram restritos ao dentário, né, à mandíbula e ao maxilar, mais ao fundo da boca. E esses dentes, quando eles existem, eles são cônicos, ok? Eles não são dentes achatados lateralmente como facas, né, como são dos carnívoros padrão. E esses dentes cônicos são, na verdade, mais típicos dos Celurossauria pequenininhos, da origem lá, né? Sem serrilhas, ou seja, mais lisinho, para pegar inseto, bichos menores, etc. E aqui a gente tem um exemplar completo, completaço do Ornitomimo, que está aqui no Tyrrell Museum. Esse bicho estava em exposição até um pouco tempo atrás, mas eles estão repreparando ele, então a gente deu bastante sorte de conseguir ver ele de perto, tá? Sem o vidro. Vocês podem ver que ele morreu com rigor mortis, né? Pescoço para trás, rabo apontado para cima, aquele puxão que acontecia dos tendões e dos músculos quando os bichos morriam, né? E eu vou mostrar agora para vocês vários detalhes, por exemplo, as pernas bastante longas, né? Especialmente aqui, ó, os metatarsais, da gastralha. Você vê que tem toda a gastralha, ou seja, a barriga do bicho era limitada aqui, e as garras do pé mais achatadas, né, não tão curvas, para esse bicho poder correr. E coberto de penas. Pareceria mais ainda um avestruz. Bom, então aqui a gente está com Ornitomimos, né? Eu vou usar ele como base para descrever Ornitomimossauria, tá? Sinapomorfias. Uma delas que vocês podem ver são essas espinhas neurais aqui, ó, das dorsais, ampliadas anteroposteriormente. Vocês estão vendo? Aqui tem uma concavidade aqui, outra aqui, e elas vão ficando cada vez mais amplas à medida que você vai indo para trás da coluna vertebral, tá? Outra coisa importante, bota púbica. Isso aqui é a bota do pubis, dá uma olhada. Eu vou dar um zoom out aqui para vocês poderem ver direito. Bota púbica, processo posterior, processo anterior da bota púbica. Bem aberto, ó, aqui as gastralhas articulando, né, encaixadas nessa posição. Do jeito que o bicho morreu, né, impressionante. E aí você sobe o pubis aqui, ó, pubis, chega na parte de encaixe do fêmur, né? Aqui está a cabeça do fêmur. Uma outra coisa, radiuna, bem na pontinha aqui, eles são achatados e bem grudadinho um do lado. Parece quando você faz duas bolinhas de massinha e gruda, sabe, e achata dos dois lados, ela não chega a grudar, mas elas ficam as duas amassadas, parecendo dois disquinhos. Então, ó, ponta do rádio e da una, não, isso aqui no caso é a ponta da una, a ponta do rádio, os dois bem amassadinhos no canto. Tá aqui, ó, os metacarpais também, uma outra característica, olha, dá uma olhada nas garras das mãos, como elas são mais retas e longas, né, ó, elas são bem retinhas, os 3 dedos da mão, ó, uns dedos bem fininho, e aí os processos flexores dos dedos da mão eram muito fortes, ou seja, esse bicho dobrava bem os dedos, né, só que as garras deles não eram muitas garras de rasgar, né, talvez garras de perfurar. Dá uma olhada, nossa, isso aqui é muito frágil, meu Deus. Dá uma olhada aqui, ó, como aqui forma uma aba lateral aqui nas garras e aqui embaixo. Lembrando que esses bichos não eram maniraptores ainda, mas maniraptoriformes já tinham a tendência de dobrar a mão para trás. Uma outra característica bem interessante de Ornitomimossauria é que as prés e apófises das vértebras caudais são muito compridas. Olha como vai ficando comprida aqui, as prés e apófises, e as pós e apófises são mais curtas, ó. E aí vai indo. Olha essa daqui, uma encosta na outra aqui, ó, na posterior, atravessa toda a vértebra posterior. Olha, as prés e apófises vão indo, e aí forma uma estrutura extremamente rígida em toda a cauda do bicho, ó. Olha como fica, parece uma série de feixes, né, que na verdade são as estruturas das vértebras, os feixes que se formam para deixar tudo
hermeticamente grudado, né? Quase impedindo a articulação deles. Olha aqui os chevrões. Os chevrões se transformam aqui nessas coisas compridas e estranhas. Ó. Olha aqui atrás como os chevrões acabam sendo também utilizados para formar essas articulações. Vocês vão ver que é uma convergência evolutiva também com o que vai acontecer com o dromeossauro, que eu vou falar depois para vocês, né? Velociraptor, etc. Então, ó, e aí, à medida que você volta para trás na cauda, no caso para frente, né? Os chevrões vão ficando de novo com o formato de chevrão normal, ó. Luf, 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 luf. Isso aqui tudo ornitomimossauro. Essa é uma característica de ornitomimossauro bem clara. Que tem a ver com deixar a cauda mais rígida, né? Como esses bichos corriam muito, talvez servisse como leme para trocar de direção, tal, ou até para manter a direção. Quando eles aparecem no Jurassic Park, eles dão uma ideia disso. O ornitomimossauro mais antigo, ele é chamado, eu vou até ler porque é um nome complicado, Incuebasaurus. Eu acho que isso deve ser de origem Zulu, porque ele foi encontrado na África do Sul. Incuebasaurus. Acho que deve ser assim que lê, né? Incuebasaurus, talvez seja assim, né? Incuebasaurus. Bom, sei lá, o Zulu tem vários fonemas difíceis, né? Incuebasaurus. Pode ser isso também. Bom, ele data de 140 milhões de anos, ou seja, do começo do Cretáceo. Então, apesar dessa linhagem ter surgido no Jurássico, a gente não tem fósseis desse começo aí, da evolução deles. Talvez porque eles fossem tão parecidos com celurossauros basais, que a gente ainda não conseguiu identificar como sendo o ancestral de Ornitomimossauro. E o Incuebasaurus, ele era um bichinho parecido com o Celurossauro basal, tá? Ele tinha 40 centímetros de altura, tá? Era um bichinho assim com 1 metro de comprimento, mais ou menos. Tinha dentes pequenininhos, tinha gastrólitos na região da barriga e geralmente é mais típico de herbívoros, apesar de que esse bicho, por causa dos dentinhos no fundo da boca, talvez fosse onívoro mesmo, do mesmo jeito que os Celurossauros basais, né? Ou seja, comer pequenos vertebrados, pequenos invertebrados e talvez alguma semente ou alguma planta. O segundo mais antigo ornitomimossauro que a gente tem, que é de 130 milhões de anos, ou seja, 10 milhões de anos depois, é o Pelecanimimus, ou Pelecaninimus, que foi encontrado na Espanha. E ele ganhou esse nome porque a preservação da cabeça dele, do fóssil, é incrível, a ponto de você conseguir ver as marcas de pele. E ele tinha um papo que parecia o do pelicano, tá? Então por isso que colocaram o nome de Pelecanimimus. Ele tá meio longinho da África do Sul, né? Mas em 10 milhões de anos esses bichos conseguiam andar bastante. E ele já tinha 1 metro de altura, significativamente maior do que o seu primo lá sul-africano. Ele tinha uma peculiaridade muito interessante, que ao invés de perder os dentes, ele ganhou vários dentes. Aliás, uma quantidade gigantesca de dentes, chegava a ter 220. Cada arcada da mandíbula, para vocês terem uma ideia, tinha 75 dentes. Então, esse bicho vai para esse lado, que é o contrário do rumo da família, que provavelmente tem a ver com a alimentação dele. E esse tipo de anatomia da boca, mais o papo de pelicano, mais algumas adaptações no pós-crânio, tá? Que também tem características intermediárias relevantes, que eu não vou ficar explanando aqui. Tudo isso daí em conjunto fez os pesquisadores acreditarem que esse bicho era piscívoro, tá? Que ele comia peixes principalmente. Mais ou menos como um grou, uma cegonha, sabe? Uma coisa assim. E já que eu tinha falado que ele tem a pele da cabeça preservada, né? Pela extraordinária fossilização, dá pra ver que na cabeça ele não tinha pena nenhuma. Ele tinha uma cristazinha de queratina aqui em cima da cabeça, que é bem interessante. Afinal de contas, como eu falei pra vocês, esses bichos, a gente tem evidência de que eles eram cobertos de pena, né? Então, não tem por que achar que o Pelecanimimus não era. E ele tinha, no pós-crânio, umas coisas bem interessantes. Tinha umas placas externais bem desenvolvidas aqui no peito, tinha uns processos que indicavam ali uma inserção de musculatura bem forte ali naquela região. E isso fez alguns pesquisadores sugerirem que ele talvez viesse de ancestrais que poderiam voar. Eu achei isso meio forçação de barra. Sendo bem honesto, o ancestral que pudesse voar, o braço não era... enfim, eu nem vou considerar. Eu acho que é mais prático dizer que esse bicho tinha muita força no braço, porque talvez ele precisasse disso para pegar os supostos peixes aí que talvez ele comesse. E os outros Ornitomimossauria, imediatamente mais antigos, né, eles são da Ásia. Então você tem, por exemplo, o Shenzhousaurus da China, de 126 milhões de anos, e o Harpimimus, 107 milhões de anos mais ou menos, que foi encontrado na Mongólia. E eles são os últimos ornitomimossauros que a gente conhece a terem dentes, ainda que fossem muito poucos dentes e só ali restritos a um pedaço da boca.
tinha outros traços primitivos, como, por exemplo, ter o primeiro dedo da mão ainda levemente, não opositor, mas virado um pouco para cima, tá? Que é uma característica ancestral de terópoda, na verdade de saurísca, que no caso dos ornitomimos não acontece mais, né? Eles ficam com 3 dedos virados exatamente para o mesmo lado, digamos, virados para frente. E inclusive do mesmo tamanho. Então o metacarpal ele estica, né? O primeiro, né? Eles ficam com 3 dedos bem parecidos. E eles também tinham o arctometatarso incompleto. E isso já era um indicativo de que o rumo da linhagem era ficar cada vez mais rápido. E no caso também ficar cada vez maior em tamanho. E aí a gente chega no grande grupo ali dentro de Ornitomimossauria, que é Ornitomimoidea. Na verdade, a gente não conhece tantas espécies de ornitomimossauros no mundo. Além dessas 4 que eu acabei de citar, eu citei 4, né? Foram 4. A gente tem mais ou menos umas 20 e poucos aí conhecidas ao redor do mundo, essencialmente todas exclusivas da Ásia e da América do Norte, tá? Era mais um grupo que aproveitou aquele contato lá do Estreito de Bering para passar de um lado para o outro e que não se espalharam tanto aí para os outros continentes. Tirando um ou outro táxon basal ali dentro de Ornitomimoidea, a maioria de todos eles estão colocados dentro da família Ornitomimidae, tá? Ornitomimidae. Os mais antigos não eram tão grandes ainda. Posso citar como exemplo o Sinornithomimus da China, né, que data de 92 milhões de anos, ele já está ali saindo da casa de 3 dígitos ali de milhões de anos, chegando na de 2. Ele tinha 1 metro de altura por 2 de comprimento, um pouco mais de 2, tá? Então ele ainda não era dos maiores e a gente conhece pelo menos 14 indivíduos desse bicho. Tá? Então é interessante porque apesar da gente não ter tanta diversidade de espécies, a gente tem muita abundância de indivíduos das mesmas espécies no que diz respeito a Ornitomimossauria, tá? Eram uns bichos bem comuns na época. Você tem um pouco mais recentes o Archaeornithomimus e o Anselimimus também, que são 2 da Ásia. Eu estou pegando só exemplos, tá? Não estou citando todos aqui, que eles datam de 75 milhões de anos e aí eles já tinham 1,5 metro de altura por uns 3 metros de comprimento, 3,5 também, alguma coisa assim. E esse Anselimimus, né, ele particularmente era um bicho interessante porque eles tinham braços muito mais fortes, né, inserções musculares grandes aqui e garras muito maiores do que os outros ornitomimídeos costumavam ter. Por que disso? Ninguém sabe, não foi estudado a fundo ainda. Sugeriram cavar, por exemplo, né, que ele cavasse alguma coisa, o chão, sei lá, o solo, tal. É uma possibilidade. Os membros mais recentes de Ornitomimídeos são do finzinho do Cretáceo, ali da borda, tá? Uns 70, 66 milhões de anos. E um que é muito famoso é o Gallimimus, né? O Gallimimus. E ele é famoso porque ele aparece em Jurassic Park, tá? É aquele bicho que muda de direção ali. O Dr. Grant fala, nossa, eles mudam de direção em bando que nem aves. Meu Deus, sai correndo porque eles estão vindo pra cima da gente. Ah, e o Tiranossauro. Enfim, aquela cena bem clássica. E o Gallimimus já é um bicho de tamanho considerável. Vai uns 2,5 metros de altura, talvez tenha sido até por esse motivo que o Spielberg escolheu esse bicho para colocar no filme, ou seja, já é do tamanho de um avestruz atual, que é um bicho de 2,5 metros de altura, né? É um bicho bem grande, as pessoas esquecem como que um avestruz de fato é grande. E os parentes mais próximos do Gallimimus não são da Ásia, são da América do Norte, como o Dromicheomimus e o Strutiomimus. Todos eles com nomes dizendo que imitavam algum tipo de ave, né? Então o Strutiomimus imitava o avestruz, Dromicheomimus que imitava o emu, Gallimimus imita uma galinha, enfim, né? Ou um galináceo e tal, né? E você tem também um bicho de tamanho similar que é do México, daí é por isso que eu acho que vale a pena citar, que é o Tototlmimus, que é ali, provavelmente do idioma azteca, né? Aquelas línguas nahuatl, né? Que eles falam ali naquela região. Características anatômicas dos ornitomimídeos são as vértebras cervicais muito compridas, né, bem mais alongadas, vocês vão ver aí no Ornitomimos que eu consegui fotografar. Os processos transversos da cauda muito compridos, tá? Então além da pós-hipófise comprida também os processos transversos. E o arctometatarso completo, que era o que faltava, então você nem vê o segundo metatarsal na ponta de cima ali do pé. E, pois bem, Ornitomimossauridae acaba por aqui, né? Não vou falar mais nada. Tem o próprio gênero, né? Ornitomimos também. Mas antes de terminar, eu preciso falar de uma outra família extremamente bizarra. A gente só tem 3 espécies conhecidas, todas da Ásia, que é chamada de Dinochiridae. E, enfim, tem que explicar um pouquinho da história, tá? Dos dinoquirídeos. O Dinóquirus, que escreve Deinocheirus, tá? Mas a pronúncia é Dinóquirus, né? O que é melhor, né? Porque parece que a gente tá falando de um bicho cheiroso. O Dinóquirus, ele foi descoberto na década de 70
E até 2014, a única coisa que a gente conhecia dele era um par de braços gigantescos, com garras enormes na ponta dos dedos, tá? Uns dedos também bem compridos, pra você ter noção. O braço media 2,40 metros de comprimento. Sem saber como classificar aquela jossa, o pessoal colocou como se fosse um carnossauro, né? Um bicho gigantesco. Ainda que algumas pessoas depois tivessem sugerido que poderia ser um ornitomimossauro. E aí, em 2014, descobriram 2 espécimes bastante completos e o negócio era muito mais bizarro do que se podia imaginar. O Dinóqueros tinha 11 metros de comprimento por pelo menos 4 metros de altura. Ele era muito grande e ele tinha uma cabeça muito comprida, extremamente comprida, e uma mandíbula muito alta, uma mandíbula bem maior até do que a altura da própria cabeça. O bico era largo e espatulado, assim, e voltado levemente para baixo. E ainda por cima, o pacote de vértebras ali do fim da coluna dorsal, né, sacrais e começo da cauda, também tinha espinhas neurais elevadas, como um concavenator, né, aqueles alossauróides que eu comentei na última aula. Um troço bizarríssimo. E essas vértebras, ainda por cima, eram altamente pneumatizadas, num processo inclusive parecido com o de alguns saurópodes. O rabo era mais curto e a ponta do rabo tinha umas vértebras fusionadas que lembram até um pigóstilo, né? Seria um pseudopigóstilo, que é justamente aquele rabo das aves atuais, né? Que é curtinho, que é onde se inserem as penas da cauda. Esse bicho, que possivelmente era coberto de penas também, a despeito do tamanho, devia ter penas bem grandes ali na ponta do rabo, talvez, né? Não sei. Esses bichos também tinham a perna mais curta e os metatarsais mais encurtados também, então ele não era um bicho que corria. E a biomecânica que foi feita do crânio deles indica que a mordida deles também não era muito forte, a despeito da mandíbula bem alta. Então, o que eles comiam? Foram encontradas escamas de peixe e gastrólitos na região abdominal ali. Então talvez ele fosse um bicho pescador, né? Também, aquelas garras enormes, aquele bico, né? Enfim, poderia ser que nem algumas aves atuais. Bom, o Dinóqueros é de 71 milhões de anos atrás. Os outros membros da família são um pouco mais antigos, você tem só mais 2, né? E não parecem tanto com o Dinóqueros, tá? Que a gente tem o Beishanlong da China, que também era bem grande, tá? Tinha 8 metros de comprimento por 3,5 de altura, mas ele ainda tinha aquela carona de ornitomimossauro que a gente está acostumado. E você tem o Garudimimos, que tem uma idade intermediária entre um e outro, né, os 98 milhões de anos, e ele era um pouco menor, 1,80 m de altura, e parecia também um ornitomimossauro genérico, tirando que ele tinha as pernas um pouquinho mais curtas. No fim das contas, né, é um grupo bastante curioso que explorou um nicho ecológico que ainda estava vago ali naquela época. Então aqui eu termino Ornitomimossauro, vamos voltar para nossa árvore filogenética ali. Voltando para trás, a gente chega de novo no nó de Maniraptoriformes, a gente vai para Maniraptora. Maniraptora, logo na base, possui 2 linhagens, tá, independentes, que às vezes trocam de lugar, né? Eu vou usar aqui a sequência mais comum. E a primeira linhagem, que geralmente aparece, é chamada de Alvarezsauria. Então, vamos começar o nosso segundo grupo. Do mesmo jeito que acontece com os ornitomimossauros, os mais basais de todos os Alvarezsauria, eles são parecidos com o Coelurosauria primitivo ali, né? A mesma carona, mesmo tamanho, tá? Enfim, parece um compsognathídeo, como seria de se esperar se a evolução fosse verdade, porque o coro, não estou ouvindo, ela é, enfim, né? Assim como os ornitomimossauros também tinham um bico na ponta da boca, tá? Com uma ranfoteca, o que também não é lá muita surpresa, porque a gente já tá falando de uma linhagem que, pelo menos no começo, não tinha mais uma carnivoria estrita. O crânio também é comprido e baixinho, que nem de um ornitomimossauro basal, e você também tem uma progressiva perda de dentes à medida que você vai entrando aí na linhagem, né? Pegando os mais derivados. O que é interessante, porque significa que, pelo menos aqui nesse começo, a gente tem uma ocupação de nichos parecidos, né? Nichos ecológicos, creio eu. Ainda que depois vocês vão ver que vai mudar bastante. O mais antigo de todos é o Aplóqueros, que foi encontrado lá na China também, e ele é do Jurássico, de 160 milhões de anos. Tá? Então ele é uma das poucas dessas linhagens aqui de Maniraptoriformes que a gente tem fósseis do Jurássico também, salvo aquelas 2 que eu comentei no vídeo 5, tá? E ele tinha pouco menos de 1 metro de altura, tinha uma marcada heterodontia, né? Ou seja, os dentes eram diferentes,
porque os dentes da mandíbula, eles eram maiores na ponta da boca e eles eram cônicos, enquanto os dentes um pouco mais de trás ainda tinham serrilhas e eram um pouquinho mais achatados, indicando aí um padrão mais primitivo, né? Então a alimentação devia ser meio híbrida, tá? Uma alimentação talvez mais voltada para comer insetos e, enfim, animais pequenos. E quais são as características novas que o Aploquerus traz pra gente? A garra do dedo mais para dentro aqui, né, do primeiro dedo da mão, era sensivelmente maior do que a garra dos outros 2 dedos da mão. Com o tubérculo flexor, né, ou seja, a área de flexão muito maior, o que significa que ele conseguia dobrar muito mais esse dedo. Outra coisa também é que as vértebras do começo da cauda eram procélicas, ou seja, desenvolvem aquele côndilo, né, que a bola fica na parte de trás da vértebra e a da frente é que tem o soquete. Aqui vale citar um bicho também da China, 1 milhão de anos mais antigo do que o Aploquerus, que é chamado de Aurum. Ele tem uma alocação taxonômica muito complicada, a gente não sabe direito o que ele é, mas como ele tem o primeiro dedo da mão também mais robusto e com a garra maior, pode ser que ele seja um alvarezsaurio de basal. É interessante que com 161 milhões de anos, o Aurum é um dos celurossauros mais antigos que a gente conhece. Não sei se ele é o mais antigo, mas ele está entre os mais antigos, tá? Vai me falhar a memória aqui, vocês vão me desculpar. E a lacuna de fósseis intermediários tem sido muito bem preenchida desde 2018. Infelizmente a gente não tem mais nada do Jurássico, vamos direto para o Cretáceo. Lá no finzinho do Cretáceo inferior, tá? 125 milhões de anos, também da China e da Mongólia, tá? São os bichos mais antigos, como o Banicus e o Chiunicus, que tem um tamanho parecido com o do Aploquerus também, né? 1 metro de altura mais ou menos, e algumas características intermediárias, como por exemplo, o primeiro dedo um pouco mais robusto ainda, né, mais grosso. O húmero é menos da metade do comprimento do fêmur e o rádio e a una são levemente mais curtos que o húmero, tá? Então já indicando uma tendência da família, que é o encurtamento absurdo dos braços e com o cotovelo muito desenvolvido. Da una aqui, né, o pedaço que a gente chama que é o lécrano, né, indicando ali uma força muito grande para esticar e dobrar os braços. Eles também formam um arcto metatarso, que inclusive os metatarsais desses bichos eram bem compridos, tá? Indicando que eles corriam bastante também. E com o passar do tempo, a garra do primeiro dedo vai ficando cada vez maior, o dedo cada vez mais robusto e os outros 2 dedos ficando cada vez mais michuruca. Os dentes vão ficando cada vez mais raros, né? Mais esparsos e restritos à ponta da boca e compartilhando espaço com o bico. E os mais antigos dessa época estão na América do Sul. É isso mesmo. Como, por exemplo, o próprio Alvarezsaurus, que é argentino, que foi o primeiro a ser descrito e que deu nome ao grupo inteiro, que forma um clado próprio ali na América do Sul que vai durar até o Cretáceo. E isso é uma coisa muito louca, porque a gente tem um registro fóssil na América do Norte de Alvarezsauro e para não dizer que é inexistente, tem um do Canadá. E para não dizer que também não tem nenhum de outro continente que não seja a Ásia e a América do Sul, a gente tem um da Europa, tá? Da Romênia, que é mais fácil de explicar, né? Então quer dizer que a gente tem muito fóssil para encontrar ali no meio do caminho. Então vamos falar agora desse ramo sul-americano que é colocado no clado Patagonicine ou Patagoniquine, e a gente tem só 4 espécies conhecidas que vão desde o Alnachetre, né, o Alnachetre, de 97 milhões de anos e só 60 centímetros de comprimento, até o Bonapartenicus, de 70 milhões de anos e 2,60 metros de comprimento, que é o maior alvarezsaurid conhecido. E o nome do grupo, né, se deve ao Patagônicos, tá? Que, enfim, também é outro desses 4 táxons, além do Alvarezsaurus, tá? Então esses são os 4. E enquanto isso você tem o ramo da Mongólia, que estava se divertindo horrores ali, né, no mesmo período, só que a maioria deles reduzia de tamanho ao invés de aumentar, que era o que acontecia na América do Sul. E aí, geralmente, a gente coloca eles no clado Parvicursorine ou Parvicursorine. Enfim, eu sempre tenho complicações com esse negócio de como pronuncia a sílaba tônica, mas tudo bem. Batizaram por causa do Parvicursor de 72 milhões de anos atrás e que tinha só 50 centímetros de comprimento. Agora a gente tá falando dos bichinhos bem pequenininhos, tá? E dentro de Parvicursorine a gente tem um grupo mais especializado ainda que a gente chama de Mononiquine ou Mononiquine, por causa do Mononicus, que é um bichinho também da Mongólia lá de 70 milhões de anos atrás, e que é um clado, no caso aí, que leva a bizarrice dos alvarezsauros às últimas consequências, porque tem o braço e o antebraço incrivelmente curtinhos, muito menor do que o fêmur, e o primeiro dedo, agora, ele é o único sobrevivente dos dedos da mão. Os outros 2 dedos são apenas vestígios
minúsculos que, enfim, mal dá para ver, são só brotos, né, ali, são bolinhas de osso. E eles perdem até os metacarpais, tá? O metacarpal 1, ele toma toda a mão, né? Ele toma conta de todo o negócio e, inclusive, ele assume o papel dos carpais, dos ossos do punho. Fica muito largo e curtinho. A gente tem o mais bem preservado, é o Chuvuia, de 75 milhões de anos também, que tinha 1 metro de comprimento apenas. Pois bem, e por que raios esse dedo único em formato de tarugo e com uma garra gigantesca? E aí, recordar é viver. Vocês se lembram dos orodromíneos que eu falei, se não me engano, no vídeo 8, que eram uns ornitísquios pequenininhos ali, que todas as características levam a crer que fossem bichos cavadores, né? Inclusive até um deles foi encontrado numa toca, né? Um não, né? Vários, né? Foram encontrados em tocas, etc., né? Dentro de buraco. Pois bem, quais eram as adaptações dos orodromíneos? Tá? Se vocês se lembram, eles reforçavam a escápula, os músculos para conseguir usar as mãos, né, para cavar, caso realmente eles cavassem, mas tudo leva a crer que sim. Reforçam aqui o cotovelo também. Na bacia, eles têm fusão de mais vértebras e o reforço ali do começo da cauda, né, com um alargamento bem grande daquela área, do fim da bacia e começo da cauda. O púbis dos orodromíneos é voltado para trás, por causa do fato deles serem ornitíscos, né, então isso é uma coisa bastante óbvia. E dá uma olhada no púbis dos alvarezsauros. Ora. Que coisa, não? Inclusive, esse negócio do pubis voltado para trás fez com que os pesquisadores no começo, né, quando descobriram o Monônicos, por exemplo, tenham dito que ele era uma ave, bem próximo ali até do Archaeopteryx, né, até que ele desde o começo foi representado com penas, isso é bem interessante. Ou seja, será que os alvarezsauros, eles eram animais cavadores? Bom, agora a gente tem que pontuar as diferenças para os orodromíneos. No caso deles, tinham uns bracinhos muito curtinhos, que não era suficiente para jogar a terra longe, né, caso estivesse cavando algum buraco, né. Ainda mais com aquele pescoção comprido, né, com os bracinhos curtos, ia ser uma coisa um pouco complicada. E eles também não tinham um bico adaptado para poder eventualmente remover a terra, como possivelmente os orodromíneos tinham. Então, se esse bicho cavava, ele não cavava para se enfiar numa toca, ele não ia conseguir cavar tocas, ele ia conseguir só cavar. E por que raios você cavaria se não fosse para criar uma toca? E é aí que a gente usa o princípio do atualismo. A gente compara os fósseis com algum bicho atual que tenha características parecidas para a gente ter uma ideia ali de como pode ser o estilo de vida deles. E tem um bichinho que é brasileiro e razoavelmente pouca gente conhece, que é uma fofura, inclusive, e que, obviamente, está em grave perigo de extinção, né? Porque, enfim, é o que o ser humano faz, que chama tamanduaí. Vocês já viram esse bichinho? Esse bichinho, particularmente, ele é arborícola, tá? Mas ele tem outras adaptações ali que permitem, né, que ele possa viver em árvores, né, e escalar. É um tamanduazinho, pequenininho, muito pequeno. Olha a mãozinha dele. Um único dedo, num bracinho curtinho e com uma garra bem curva e grande. O que esse bicho come? O que todo tamanduá come. Formiga, cupim. E já existiam formigas e cupins no Cretáceo. Pode ser que os alvarezsauros tenham ocupado um nicho de comer insetos sociais, né? Comer ali, cavucar formigueiro, cavucar cupinzeiro. Não dá para saber se ele tinha uma língua comprida e pegajosa, como a de um tamanduá. E ao contrário do tamanduá, eles tinham aqueles dentinhos na ponta da boca, né? Que talvez pudesse ser usado, sei lá, para puxar alguma larva, tal. Às vezes eles podiam cavucar casca de árvore e tal. E isso seria bem interessante para não haver uma competição direta com os ornitomimossauros, porque vocês viram que logo no começo da evolução dos dois grupos, eles pareciam estar indo para um rumo muito parecido. Seria muito interessante que, justamente na Ásia, o lugar em que existiam os ornitomimossauros, o outro grupo, parente próximo ali, não tenha ocupado um nicho de competição, tenha arrumado para uma redução de tamanho e para um tipo de insetivoria muito especializado. É uma possibilidade. Né? Como não tinha ornitomimossauro na América do Sul, pode ser que aí por isso que eles tenham ficado maiores. Olha que louco. E pois bem, então terminei a Alvarezsauria. Vamos então agora falar do outro grupo que também cai ali como basal dentro de Maniraptora, tá? Seja como primeira dicotomia, seja como segunda, na maioria das vezes é a segunda dicotomia. E se vocês acharam o Dinóqueros, lá dos Ornitomimossauria, ou os Alvarezsauri de agora do final, muito bizarrões, espera para ver o próximo grupo, os Therizinossauria.
Do mesmo jeito que eu fiz com os dinóqueros, eu acho que vale a pena, antes de falar diretamente dos bichos, explicar como foi a descoberta deles, porque também foi muito peculiar. O primeiro Therizinosaurus, que quer dizer, na verdade, lagarto de foice, e não tem nada a ver com Terezinha ou Teresina lá no Piauí, tá? É só uma coincidência, foi descrito em 1954 e eles eram também só 2 braços, tá? Então, quer dizer, o dinóqueros de um lado e o Therizinosaurus do outro. No começo, na verdade, só tinham achado as garras gigantescas que foram encontradas na Mongólia. No começo eles foram até associados a tartarugas, tanto é que o nome é Therizinosaurus queloniformes, em forma de quelônio, né, que são as tartarugas. Bom, enfim, eu não vou questionar, eu não sei qual foi a linha de pensamento que fez os primeiros pesquisadores pensarem nisso, tá? E aí, enfim, em 54 descreveram as garras, em 76 descreveram o braço inteiro, que também era super comprido, né, proporcional ali ao tamanho das garras, chegava também a 2,5 metros de comprimento, né, então era praticamente do mesmo tamanho do dinóqueros. Deixa eu ver aqui quanto que estava o tamanho do dinóqueros aqui. 2,40 metros, era até maior do que o dele, né? Olha que bizarrice. Também, do mesmo jeito, no começo ninguém sabia o que era aquela bizarrice e reconstruíam o bicho como se fosse um carnossauro qualquer, alossauro-like ali, com um bração comprido, né? O que ficava bem peculiar. Corta a cena. Em 79 e 83 foram descritos 2 bichos, o Segnosaurus e o Enigmosaurus, também eram da Mongólia e que tinham como material ali disponível a região da bacia, da perna ali, do final da coluna dorsal e etc. Era uma bacia bizarríssima, tá? Ninguém sabia explicar o que era aquilo. Então o nome Enigmosaurus, inclusive, é muito apropriado, né? Porque para como os pesquisadores ficaram ao ver aquele troço. Vou dar uma descrição para vocês, tá? E vocês vão acompanhar na figura. O pubis, cuja haste geralmente é fininha, virava também um tarugão, assim, era super robusto, com a bota púbica, uma projeção para frente. Ele era voltado para trás, esse pubis, ou seja, ele era retroverso, do mesmo jeito que das aves e dos alvaressauros aqui também. E no caso, eles eram unidos nas pontas, tanto a de cima quanto a de baixo, o que fazia uma abertura oval ali entre o isquio e o pubis. O ilho era mais bizarro ainda, ele tinha uma projeção anterior gigantesca e voltada para baixo, bem inclinada para baixo. Em cima, do lado de cima do ilho, a capinha ali da bacia formava literalmente uma cobertura ali, né, um toldo pro fêmur e para a parte de baixo ali, né, para as pernas e tal. E ainda por cima, ele era, o ilho, né, era incrivelmente aberto para fora, na parte da frente. Essas projeções anteriores ali, virado para baixo, eram abertonas, assim. Nada era parecido com aquilo. Absolutamente nada. Os pesquisadores ficavam, assim, tipo, sem saber como proceder. E, pois bem, com a descoberta de fósseis mais completos nas décadas seguintes, houve um estado de choque coletivo entre os pesquisadores ao descobrir que esse tipo de bacia bizarra estava linkada com aquele braço gigantesco com garra de foice dos Therizinossauros. Não só isso, aconteceu um encurtamento da perna, então um alongamento dos braços e encurtamento da perna. O fêmur era do mesmo comprimento da perna, né, da tíbia e da fíbula, e os metatarsais eram muito mais curtos, ou seja, esses bichos não corriam. A cauda também ficava mais curta, e nos bichos mais posteriores também chegava a formar aquele pequeno pigóstilo lá na ponta, né, aquelas vértebras fusionadas no final da cauda, do mesmo jeito que no Dinóqueros, e um pescoção bem grandão, com uma cabecinha na ponta, com aquela cauda curtinha e tal, e a postura desses bichos era muito mais vertical do que horizontal. Então, ao invés de andar inclinado para frente, como a maioria dos terópodes, eles andavam mais em pezinhos, assim, com aquelas perninhas curtinhas, uns bração comprido, o rabo curtinho e aquele pescoção enorme. As características mais estranhas, né? Além de todas essas que eu falei, também tem algumas no crânio, como, por exemplo, a narina muito comprida e que ia até a metade do focinho. O pré-maxilar sem dentes, a ponta do focinho ali sem dentes. Os dentes tinham a coroa dos dentes em formato de folha, triangular assim, e com as carinas todas rebordadas ali. Onde a gente já viu isso? Pois é, em Sauropodomorphos basais ali, em alguns Ornithischia, o maldito bicho era herbívoro. Inclusive aumenta a quantidade de dentes, né? Eles vão ficando mais juntinhos e tal. Herbivoria. Herbivoria estrito senso. Não estamos falando nem de onivoria com algumas plantas e tal.
A mandíbula, a ponta da mandíbula era levemente inclinada para baixo, também para encaixar um bico ali, né, uma ranfoteca. E ainda por cima, os bichos eram cobertos de penas. No caso, uma protopena, com aquele monte de filamentos na ponta lá, formando um pequeno leque. Então, vocês imaginam a bizarrice disso, né? Ainda por cima... Era um bicho cheio de pena. Então, pois bem, vamos falar da evolução do grupo aí, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos como que... Aquilo que a gente sabe, né? Sobre como que eles viraram esse troço. Pois bem, o ancestral dos Therizinosaura, a gente não tem por que acreditar que ele não fosse parecido com um Coelurosauro basal. Um bichinho pequeno, com uma alimentação generalista ali, bem rapidinho. Só que, infelizmente, a gente não tem tantos estágios intermediários dessa primeira etapa. A gente tem, depois que o bicho já estava ficando um pouco bizarro, o mais antigo Therizinosauro, que com certeza é um Therizinosauro, é o gênero chamado de Falcarius, que foi encontrado no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ele data de 140 a 135 milhões de anos, ou seja, ele é do comecinho do Cretáceo, lembrando que essa linhagem aqui também se originou no Jurássico, né, junto com as outras que a gente já falou aí desde o começo do vídeo. A gente conhece muitos indivíduos, e ele tinha mais ou menos uns 4 metros de comprimento, mas as proporções corpóreas dele lembravam mais um Coelurossauro do que um Therizinosaurus, né, como aquele que eu já descrevi para vocês. Ele tinha algumas características intermediárias, como por exemplo, o pubis ainda era vertical e não voltado para trás e nem tão robusto, né, tão grosso. Uma característica peculiar dele é que ele tinha uma fenestra anterorbital muito grande. Os dentes estavam no meio do caminho, então eles ainda não tinham as carinas rebordadas, ainda era meio serrilhado, mas o dente era mais reto e não tanto em forma de faca. Como os primeiros sauropodomorfos ali, né, ou seja, o Bagualosaurus, sei lá, né, os dentes é um carnívoro virando herbívoro. E o focinho ainda não era virado para baixo, como dos outros Therizinossauros lá para encaixar o bico, não que esse bicho não tivesse bico, tá, ele só não era ainda provavelmente adaptado aí para cortar folhas e tal. Eu cheguei a filmar o gênero Falcarius lá no Museu de Utah. Esse bicho é muito interessante porque ele tem características muito primitivas, muito primitivas. Uma delas é que ele não tem o pubis tão bizarro assim quanto o Segnosaurus, que é, por exemplo, o pubis dele ainda é fininho e comprido, tá? Não tinha tanta área de inserção assim, de contato com o isquio. Vamos ver o que mais tem aqui de interessante. Você tem aqui o fêmur. Tem fêmur, aliás, tem vários fêmures aqui. Esse monte de fêmures, esse monte de indivíduos que encontraram aqui, né, inclusive de vários tamanhos, ó, esse aqui é o fêmur de um filhote, tá? Mostra que provavelmente esse bicho andava em bandos. Pelo comprimento dos membros, formato, tamanho do pubis, o formato do pubis também, esse bicho ainda corria. E mesmo assim ele tinha braços muito longos, uma cauda proporcionalmente mais curta, um pescoço mais longo do que o esperado, mas ainda assim uma cauda ainda longa comparada com os outros bichos do mesmo grupo, né, Therizinosaura. Você pode ver aqui, ó, aqui a gente tem tíbia, ó que legal. A tíbia ainda muito longa, a tíbia é longa comparada com o fêmur. Ó, dá uma olhada, isso aqui é um metatarsal. Ó como ele é longo ainda, como eles são compridos. Esses metatarsais indicam que esse bicho corria ainda, né? Ele tinha uma tíbia longa, um metatarsal longo e esguio, né? Esbelto, fininho. Aqui, ó. Eles já tinham uma garra bem grande, tá vendo? E curva, mas já ficando menos curva, digamos assim. Você tem várias aqui, ó. No caso, garras das mãos. Esse bicho aqui não eram tão grandes assim, eles não eram muito grandes, ó. Várias garrinhas, várias coisas bem interessantes. Ó, aqui tem uma maior, aqui, ó. Tá vendo? Bem legal. Ah, olha só. Tá filmando ainda? Isso aqui, por exemplo, é a clavícula fusionada do Falcarius, tá vendo? Clavícula fusionada que todos os terópodes têm, inclusive os atuais. Isso aqui é uma vértebra dorsal do começo da coluna, ó. Uma vértebra muito ampla dorsalmente, uma série de cavidades, como é típico, hipócio-unipantro, aqui, ó, auxiliar para o encaixe. Aqui, ó, uma vértebra cervical para mostrar como esse bicho tinha o pescoço comprido já, ó. Ele tinha as vértebras cervicais alongadas. Aqui tem outra, ó. Tem outra bem bonita. Olha aqui que legal as pneumatizações aqui, embaixo das pós-hipófises. Que interessante. E aqui as pneumatizações laterais ao canal neural. E aqui a gente tem a caixa craniana do bicho. Infelizmente só isso aqui que está aqui na coleção do Museu de Utah, o resto, se não me engano, está emprestado.
O segundo bicho imediatamente mais antigo que a gente conhece já é da Ásia. É o Beipiaosaurus e foi um dos primeiros Therizinossauria completos que a gente teve conhecimento na ciência. Mas já é de uma segunda geração, entre aspas. Tem características intermediárias entre um Falcarius e um bicho mais derivado. Ele era um pouco menor do que o Falcarius, ele ainda andava esticado para frente, tinha o pubis ainda vertical e não aquela bizarrice lá do Segnosaurus, e o rabo também ainda era mais comprido, mas o crânio já tinha adaptações mais para herbivoria, tinha a mandíbula mais alta, a ponta voltada para baixo, os dentes mais em formato de folha, com os rebordos, né, mais voltados para herbivoria. Tanto é que, olhando de relance o crânio do Beipiaosaurus, ainda levando em conta aquela narina bem grande, ia lembrar o crânio de um Plateosaurus. Se você olhar de relance assim, você fala, tá, um Plateosaurus, tá, um bicho lá, um sauropodomorfo e tal. Aí depois você olha e fala, não, mas espera, é esquisito. Até inclusive no formato do pós-crânio. Garras nas mãos bastante evidentes, né, bastante grandes, o pescoço muito comprido. Quer dizer, eram uns bichos parecidos, de fato, né? Só que repletos de protopenas, é todo coberto de penas, e no caso do Beipiaosaurus, o fóssil é coberto de penas. A gente vê essas penas no fóssil, coisa que a gente não tem evidência nos prossaurópodes, mas é interessante. E, pois bem, já pulando para 112 milhões de anos, a gente tem, entre aspas, a terceira geração, de Therizinossauria, representados principalmente pelo Alchasaurus, ou Alxasaurus, eu não me lembro como pronuncia, que era um pouco maior, já era mais alto, né? Então ele acabava ficando maior do que o Falcarius. Já tinha o pubis quase todo para trás, tá? 45 graus mais ou menos ali, e a cauda um pouquinho mais curta. Então você vê aí várias gradações, várias características intermediárias. E, pois bem, mais para o final do Cretáceo, a gente tem a família mais especializada aí dos Therizinossauria, que é a família Therizinosauridae, né, ou Therizinosauridae, que fazem, entre aspas, a transformação completa, né, a metamorfose completa. Já tem o rabo curto com o pigóstilo ali na ponta, né, o pseudopigóstilo, né, com as vértebras fusionadas. De 90 milhões de anos, a gente tem ali o Segnosaurus, que eu já falei, e também o Erlikosaurus, que é a cabeça mais bem preservada que a gente conhece de um Therizinossaurídeo. A quantidade de dentes pequenininhos era muito grande, chegando a 108 no total, somando as 4 arcadas. O pé era incrivelmente curto e com garras muito compridas nos 4 dedos, porque inclusive o primeiro dedo, né, vocês sabem, né, aquele dedo que fica pendurado na maioria dos terópodes, né, aquele que não encosta no chão, volta a encostar no chão, volta a ser um dedo utilizado para andar e fica com o metatarso lá do mesmo tamanho dos outros, ou quase do mesmo tamanho, com uma garrona também apontada para frente. Se vocês forem lembrar, as únicas outras vezes em que isso aconteceu foi em outras 2 linhagens que também viraram herbívoras e ficaram paquidérmicas, que foram os saurópodes e o Ceratopsia. Esse bicho estava quase plantígrado. Será que ele tinha ali aquela almofadinha para apoiar o calcanhar, do mesmo jeito que os elefantes atuais e que os saurópodes provavelmente também tinham? Da mesma idade, 90 milhões de anos, a gente tem da América do Norte, tá? Agora a gente volta para a América do Norte, o Nothronicus. E junto com mais 2 gêneros que são todos craquelados, esses 4 são os únicos norte-americanos que a gente conhece. Todos os outros Therizinossauria são da Ásia. A gente tem da América do Norte o Nothronicus. É grande até, tinha 4 metros de comprimento mais ou menos, era um bicho alto. Aí vocês vão ver a reconstituição que eles fizeram dele na exposição aqui do Museu de Utah. Ele é pelo menos 40 milhões de anos mais novo que o Falcarius. O que faz todo sentido, porque esse bicho é um pouco mais derivado, ele não é tão primitivo assim. O que a gente consegue ver desse bicho aqui, por exemplo, são as mãos, né? Que, como vocês viram já, são bastante características, né? Com garras enormes em forma de foice. Tanto é que Therizinosauro quer dizer, né, lagarto de foice, né? Esse bicho já estava herbívoro, basicamente. Então a gente não sabe para que ele usava essas garras aqui gigantescas. Tá? Essa é a garra mais bonita que tem. Tem outras aqui. Esse fóssil foi preservado de uma forma muito bizarra, que houve um achatamento durante a fossilização. Então todos os ossos estão achatados, eles estão menos tridimensionais do que eles deveriam ser. E isso aqui, por exemplo, é a falange do bicho, tá, que encaixava na garra. Eu acho que inclusive essa falange encaixava nessa garra aqui, ó, para vocês verem. E no caso, é para mostrar como as mãos desses bichos eram longas, né? Esse aqui é o húmero do bicho, vocês podem ver, né, com a crista deltopeitoral bem desenvolvida. Era um braço grande. Vou mostrar mais alguns ossos do Nothronicus para vocês, né? Aqui são vértebras caudais.
né? Tá vendo aqui? É importante lembrar que esses bichos tinham um rabo bem curto, parecido com, em comparação com os outros tipos de terópodes, né? Ó, aqui o chevron, no caso tá quebrado aqui, né? Aqui vinha uma projeção, mas ó, um chevron bem largo. Então, e aqui a gente tem, aqui que tem um material legal. Pera lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o pubis do bicho. Lembra que eu falei para vocês? Enigmossauros, Segnossauros, esses bichos tinham pubis muito estranhos, voltados para baixo, ao invés de voltar para frente. Apesar de que isso daqui já é uma característica bastante comum dos Maniraptoriformes, né? Isso aqui é a parte de baixo do pubis, tá? Isso aqui é a bota púbica dele. Tá? É um pubis muito curvo. Olha como ele é curvo, e ele inteiro é curvo, ele faz uma barriga aqui, ó. Essa daqui é a parte da frente, tá? Então você vê como a bota púbica era desenvolvida na frente e curtinha atrás, ó. Isso aqui é uma coisa muito particular de Therizinossauria. Outra coisa muito peculiar, no caso dos Therizinossauros, como eles mudam completamente o centro de gravidade deles, o fêmur é comprido, os metatarsais encurtam e a tíbia e a fíbula encurtam. Tá? E então, dá uma olhada, a tíbia é do mesmo tamanho do fêmur ou até um pouquinho menor. Ó, essa daqui é a tíbia do bicho, esse aqui é o fêmur do bicho. Aqui também você tem a fíbula, né? Ali, a fíbula bem estreita, aqui com a protuberância da fíbula bem desenvolvida. E esse aqui é o astrágalo. Muito interessante, porque aqui o astrágalo desarticulou. Então você consegue ver aqui, ó, onde ele encaixa bonitinho. Tudo isso daqui era a projeção ascendente do astrágalo, que vem até aqui, porque aqui tem o final da depressão, ó. Tudo isso daqui era projeção ascendente, que quebrou, né? Então, infelizmente, não preservou. E além disso, né, como eu falei, eles encurtam os metatarsais. Isso aqui são os metatarsais. Se vocês forem ver nos outros bichos, vocês percebem que os metatarsais são quase do tamanho da tíbia, às vezes. Um pouco menores, claro, não chega a ser o tamanho da tíbia, mas são muito grandes, muito longos. E, no caso desses bichos, olha isso daqui, cara. Isso aqui é metatarsal de ornitópode, sabe? Você tem as garras dos pés, né? Você vê que elas são mais curtas e mais rombudas. Olha o tamanho das falanges, elas são curtinhas. É uma bizarrice isso daqui, sendo bem honesto. É um bicho absurdamente diferente e não me surpreende que no começo, quando o pessoal tinha material mais fragmentar, não soubesse identificar que jossa é essa daqui, porque é um bicho muito estranho. Tá, então esse aqui é o Nothronicus. O próprio Therizinossauros, que é o mais recente de todos, de 70 a 66 milhões de anos, também é o maior, com estupendos 8, 9 metros de comprimento e 5 metros de altura, pelo menos. É a essa espécie que pertence àqueles brações gigantes de 2,5 metros. Era um bicho muito grande, muito assustador. Esses bichos eram herbívoros. Então, aquela bacia aberta na parte da frente, pubis voltado para trás, pode ser toda uma adaptação para aumentar a área das vísceras. Como acontece com outros bichos herbívoros, esse bicho ainda por cima devia ter um barrigão. Ele devia ser gordão assim, né? Com toda aquela área para digerir plantas, que você precisa de um sistema digestório mais longo. E essa altura do Therizinossauros poderia ajudar ele a pegar folhas mais altas, né? Provavelmente era essa a adaptação. Agora, por que essas garras gigantes? X, a gente não sabe. O único atualismo que a gente consegue fazer com isso hoje é com as preguiças gigantes, né? Aqueles megatérios que existiam na Era do Gelo. Provavelmente, nesses megatérios usavam as garras para baixar galhos mais altos e tal. A gente não sabe se usava para defesa, possivelmente. Talvez até para brigas entre machos, não sei, né? A gente tem ninhos preservados de Therizinossauria, o que é muito interessante, com ovos vazios, porém não pisoteados. O que pode indicar que os filhotes nasciam e não ficavam no ninho, eles já saíam andando ali atrás da mãe, atrás do pai, mais ou menos que nem os mamíferos da savana fazem hoje, né? Nasceu, o bichinho já sai andando, né, para acompanhar o bando, não fica vacilando lá não. Para terminar esse grupo, os Therizinossauria, vocês viram aí 2 exemplos até agora nessa aula de como os paleontólogos não fazem milagre. O Dinóqueros e o Therizinossauros eram bichos muito incompletos, a gente não sabia como eles eram, a gente fez tentativas de reconstrução, mas em nenhum momento a ciência afirmou que esses bichos eram assim. Então, quando alguém chega e fala, nossa, o paleontólogo pega um cacareco de osso e inventa todo um bicho em volta, essa pessoa está sendo ignorante ou leviana, desonesta e mentirosa, porque não é isso que a paleontologia faz. A paleontologia, quando ela não sabe como era o bicho,
ela se reserva ao direito de ficar em dúvida, de não saber, ainda que de vez em quando ela possa fazer algumas suposições, porque afinal de contas, né? Só que aí quando a gente descobriu o material mais completo, aí a gente completou o álbum de figurinhas ali. A ciência nunca ia adivinhar como era o Dinóqueros. É um troço muito estranho. E que dirá um terizinosauro? Ao mesmo tempo que os paleontólogos não fazem milagre, a ciência funciona com novas evidências que vão aparecendo e a gente tendo que adequar a nossa visão às evidências e não o contrário. E termino aqui a explicação daquela que eu acho que é a família mais bizarra, a família, o clado, né, mais bizarro de dinossauros. E olha que tem muitos, né? Tá bom, talvez é só porque o shape não é familiar pra gente, né? Então vamos abordar o quarto e último grupo dessa aula, né, desse vídeo. Vamos voltar para trás. A gente sai de Maniraptora, sai de Maniraptoriformes, chega ali em Tyrannoraptora e a gente vai para o outro lado. A gente vai para Tyrannosauroidea, que eu fiquei sem explicar o clado mais interno. No Jurássico eu falei de Proceratosauria, comentei de um ou outro bicho basal ali dentro de Pantyrannossauria e ficou faltando falar de Eutyrannossauria. Eu quer dizer verdadeiro, né? No caso a etimologia aí dessas duas letrinhas, então seriam os verdadeiros tiranossauros. Pois bem, faltou Eutyrannossauria. Vamos começar a falar sobre ele? Mas eu vou relembrar vocês antes sobre o Dillon paradoxus, tá? Aquele bicho da China, que é muito bem preservado, que tinha uns 2 metros de comprimento, ele era pequenininho, já do finzinho do Cretáceo inferior, lá 126 milhões de anos mais ou menos, e que era coberto de penas, caso vocês se lembrem, inclusive na mandíbula. Ele ainda tinha algumas cristas no focinho, bem pequenininhas assim, nas duas laterais, se vocês lembrarem. Os primeiros tiranossauróides tinham cristas, tá? Pelo menos aqueles que a gente sabe, como por exemplo os Proceratosauria, que eram todos cristados, tá? Então faz sentido, né, que o grupo irmão ali, a base do grupo tenha cristas também, mas elas já estavam reduzindo absurdamente. Uma coisa que chama muito a atenção do Dillon paradoxus é o tamanho da bota do pubis, da ponta do pubis, que ela era muito comprida para trás, que vai ser depois uma característica de toda a família, ainda que talvez não com a proporção tão grande assim como a do Dillon. Eu preciso dar destaque para um bicho que aparece ali também na base da árvore, que é o Santana-Raptor, que foi descoberto na Formação Santana, no nordeste do Brasil. E aí você vai se perguntar, o que raios um Eutyrannossauria está fazendo na América do Sul? A gente está falando até o momento só de América do Norte e Ásia. O bicho data de 112 milhões de anos. Seria pouco provável que ele tivesse pego algum período de ponte que ligasse a América do Norte e a América do Sul naquela época. Enfim, como que a gente tem esse bicho aqui que seja um tiranosauróide, né, no caso, né? A gente ainda não sabe explicar direito, ou talvez saiba e eu estou desatualizado, não sei. Ele já foi colocado em outras posições, né, na árvore filogenética. No começo, colocado como celurossauro basal, né, porque ele é um bicho pequeno, não é um bicho grande, tá? Ou como até um maniraptor, mas o meu amigo Rafael Delcourt e o Orlando Grillo, lá do Museu Nacional, em 2018 publicaram um artigo que colocava ali o Santana-Raptor dentro do Tyrannosauroidea. Se não me engano, eles não foram os primeiros a encontrar esse bicho ali, né, mas eles corroboraram esse posicionamento e eles usaram 3 bases de dados diferentes de características. Então é uma árvore bastante robusta, o que indica que a gente realmente tem que explicar aí como que esse bicho estava por aqui. Vamos entrar em Eutyrannossauria e aí a gente vai para 83 milhões de anos. Eu peguei como exemplo o Alectrosaurus, que é da Mongólia, que já tem um pouco mais de 5 metros, já tem alguns que já estão maiores em tamanho. O mais recente desses tiranossauros basais é chamado de Dryptosaurus, que foi encontrado na América do Norte, de 67 milhões de anos, ou seja, bem da bordinha do Cretáceo lá. Foi descrito há muito tempo, em 1877, e é um bicho grande, de 7,5 metros de comprimento, e as mãos muito mais compridas do que a tendência dos tiranossauros em geral. E é interessante, por que eu estou citando o Dryptosaurus? Não só porque ele é de uma linhagem primitiva que vai até o fim do Cretáceo, mas também porque ele foi o primeiro dinossauro a ser representado em uma obra artística como sendo ágil, como sendo um bicho ativo, e não como sendo um paquiderme moleirão, assim, sabe, pesadão, que era o que se pensava na época. Tudo bem que a pintura retrata eles brigando que nem gato, tá ligado? Tipo, um virado pra baixo, assim, o outro virado pra cima, também
seja talvez uma forçação de barra aí. Mas interessante essa mudança de paradigma ainda no final do século XIX. Todos os tiranossauros basais já tinham um meio do caminho entre um bicho primitivo e um bicho mais derivado. Por exemplo, a redução absurda do terceiro dedo da mão. É conhecido de todo mundo, né, que o T-Rex só tinha 2 dedinhos nos bracinhos pequenos, porque o terceiro dedo era muito, muito vestigial. Não é que o T-Rex não tinha, ele era muito vestigial. E o arctometatarso, que também se forma em Tiranossauro, que também estava completo nesses táxons mais basais aqui dentro de Eutiranossauro. E pois bem, chegamos em Tyrannosauridae, a família que todo mundo conhece, que tem uma gama de especializações para predação ativa. Pô, eu falei agora de 3 linhagens de dinossauro terópode, um fica onívoro, o outro fica, sei lá, insetívoro e o terceiro fica herbívoro. Eu não falei de nenhum raiz aqui, né? Nenhum terópode raiz, né? Conservador, né? Que mantém a tradição da linhagem e tal. Pô, Tiranossauro, eu acho que mantém o respeito aí, né? Compensa. Viraram aí os maiores carnívoros terrestres que a gente já teve, né? Talvez não em comprimento, né? Porque vocês lembram que tem o Spinosaurus, tem também os Carcharodontossauria, que são pelo menos tão compridos quanto, só que os tiranossauros eram mais robustos, evoluíram para uma mordedura muito forte. Foi considerado o bicho com a mordida mais forte até pouco tempo atrás, quando colocaram o Purosaurus, né? Aquele crocodilo gigante da Amazônia, né? Do Mioceno. É muita responsabilidade que estou fazendo aqui, mas vocês estão vendo o maxilar e a mandíbula do primeiro Tiranossauro Rex descrito na história, em 1905, há mais de 100 anos, 115 anos. O resto dessa mandíbula está ali no armário, eu não trouxe para cá, eu até me falei para o pessoal trazer, porque não tem espaço. Está faltando o pré-maxilar, que viria aqui. Tá faltando tudo, na verdade. Aqui seria o jugal e aqui seria o lacrimal. O lacrimal tá ali dentro. Bom, então vamos falar algumas características dos tiranosaurídeos, tá? Que a gente conhece vários bichos, né? Mas o T-Rex é o mais apelão, é o maior de todos, então talvez seja o mais fácil da gente ver. Boa parte das características dos tiranosaurídeos está vinculado com a boca, com a mordedura, tá? Inserção muscular, força, dentes, etc, tá certo? Então, uma das características muito importantes, e vocês vão vê-las aqui, essa sequência de buraquinhos, né, de forames ao redor da arcada dentária, né, no caso, bem perto da raiz dos dentes. Aqui, ó, também, consegue ver desse lado. Isso está presente também em crocodilos, ainda que de uma maneira mais nítida em crocodilos fósseis. Nervos que passam por aqui, que tornam esta região mais sensível. Ajuda a sentir ou estímulos mecânicos, ou de temperatura, ou químicos. Esses bichos eram muito nasais, né, eram muito olfativos, né? Então, eles têm uma cavidade olfativa muito grande. Uma outra característica importante de Tiranosaurídeo, o maxilar, ele é curvo para baixo, tá? Então, esses dentes aqui, eles se sobrepõem a essa lateral da mandíbula aqui, o que é interessante, porque a serrilha dos dentes de baixo são para fora aqui, e os dentes não são simétricos, né? A serrilha desses dentes aqui de cima são para dentro. E aí, na hora que eles cruzavam, formava 2 linhas de corte que faziam assim, entendeu? É como se você pegasse 2 facas e cortasse. Então isso aqui era um fatiador de carne. Só que dentes mais grossos do que Carcharodontosaurídeos, tá? Que foram os equivalentes apelões desses bichos no hemisfério sul. E dá uma olhada, esse dente não é desse indivíduo, né? Mas, ó, o tamanho do dente por dentro, tá? Essa aqui só é a coroa do dente, tudo isso daqui é a raiz. Olha só, o que estava tudo para dentro do maxilar do bicho. Teve uma discussão há um tempo atrás se o T-Rex era carnívoro ativo ou se ele era carniceiro, tá? Essa discussão meio que já está morta, no sentido de que não há mais muitas dúvidas de que ele era
um predador ativo. E óbvio, se aparecesse uma carcaça ali na frente dele, provavelmente ele não devia dispensar, né? Se não tivesse podre, mas enfim, ele conseguia caçar ativamente e muito bem. O focinho mais curto e mais largo, ele tinha a ponta em forma de U e não em forma de V, como boa parte dos carnívoros, né? Não afunilado para frente, ele tinha as laterais do crânio retas e na frente um abaulado, assim, que é para ficar bem robusto. Aqui do lado, a mandíbula dele era muito alta, com espaço para um monte de inserções musculares. A galera que faz a representação dos músculos da cabeça dos tiranossauros, mostra, assim, um bicho gigantesco, sabe? Aqui, viu esse bicho de frente, a lateral aqui da cabeça devia ser assustadora. E metade disso devia ser músculo. Músculo para fechar a maldita mandíbula e nunca mais abrir. Inclusive, se você for olhar os ossos do crânio, eles têm um monte de cicatrizes, sabe? Tem um monte de rugosidades, de estrias ali que indicam a inserção de músculos de um jeito muito forte, sabe? Que puxava o osso. E isso também nas vértebras cervicais, as espinhas neurais cheias de rugosidade do lado, os ligamentos extremamente fortes. Esse bicho era, sei lá, era uma máquina, sabe? É assustador o quão bruto era esse bicho. Ele era muito grande e muito forte, né? Esse não, né? Todos, né? Toda essa linhagem. Ainda que alguns fossem mais delgados e outros mais robustos, né? Vocês vão ver aqui quando eu começar a falar deles, tá? Eles também desenvolvem aquela órbita em fechadura, que acontece também com os Carcharodontossauria e Carnotauríneos, né? Já tive essa discussão lá no outro vídeo, não vou voltar aqui. E a redução dos braços, né? Então o húmero tem 1/4 do tamanho do fêmur, o terceiro dedo da mão vestigial, como eu já falei, e o arctometatarso completo ali no pé. Isso aqui é interessante, isso aqui é o braço de um tiranossauro, ainda na rocha, para vocês verem como é que a gente acha essas coisas aqui. O legal é que esse indivíduo em especial, ele está em 3D, ele está em 3 dimensões, então você consegue ter uma noção, inclusive, do formato dos ossos e como eles encaixavam. Você consegue ver a diferença da matriz de rocha para o fóssil. Tenta chegar mais pertinho aí, Gabriel, para ver como é que é, tá vendo? A matriz da rocha aqui e o fóssil aqui, entendeu? Como é um fóssil muito compacto e há uma mineralização em cima, ele fica bastante diferente, fica bastante resistente. Mas na hora de preparar você vê que esse material é muito mais duro do que o próprio fóssil, por causa da própria porosidade do osso. E foi inclusive encontrado com um pedaço de madeira aqui no meio, olha que interessante, isso aqui é um pedaço de madeira, de árvore que fossilizou junto. Vocês conseguem ver aqui então o coracoide bem arredondado, a sutura ligando, né, para formar o escápulo coracoide, aqui a fossa glenoide que encaixa o húmero, né, que apesar de ser curtinho até que é razoavelmente resistente, uma escápula muito comprida, que dá uma largadinha na ponta, né, uma escápula muito fininha, comprida, para um braço que com certeza tinha alguma finalidade, mas enfim, não era lá muita coisa. E aqui, ó, radiuna curtos, esse monte de carpão amontoado aqui que não serve para muita coisa, mas ó, dá para ver direitinho, 1, 2, 3, 4 ossinhos carpais, um restinho de terceiro dedo aqui, ó, que na verdade vocês já sabem que é o dedo quarto, o primeiro / segundo dedo, né, com uma garrinha um pouco maior, uma falange só, um metacarpal, o outro metacarpal, 2 falanges do terceiro dedo, tá aqui, o dedo 3. Ah, e aqui. E o interessante é que esse bicho tem a fúrcula. Ele tem as clavículas fusionadas aqui, como passarinhos. Só que é diferente da fúrcula dos passarinhos, mas tá aqui, ó, a fúrcula de um tiranossauro, sabe? Piu-piu. Os mais antigos que a gente tem aqui desse grupo já são da Ásia e da América do Norte, tá? Você tem na China, por exemplo, o Zhusheng Tiranos, que já era muito grande, 9 metros de comprimento, de 73 milhões de anos, e já era muito robusto, sabe? Muito fortão. E da América do Norte, você tem de uns 80 milhões de anos, mais ou menos, o Lithonax, um pouco menor, uns 6 metros, e os outros um pouco mais novos, 77 milhões de anos, que são o Apalachosaurus, o Daspletosaurus, o Gorgosaurus, que são só os mais famosos. Esse aqui é um Daspletosaurus adulto gigantesco, ó. Esse aqui é a parte de trás da mandíbula dele, se vocês vão ver a comparação com a minha mão. Essa aqui é a fenestra acessória lá que tem no fim da mandíbula, né? E aqui toda aquela área bastante ampla, né? Do surangular e do angular. Então, certo? Isso aqui atrás é o nasal do bicho, ó, bem compridão, de ponta cabeça, né? Essa parte de dentro, isso aqui é onde passa as vias aéreas, né? A gente vem aqui e tem o maxilar, ó, do Daspletosaurus, tá vendo? Fenestra pré-antorbital gigantesca, ó, com até um furinho aqui do lado. Aqui fenestra antorbital bem grande, ó, aqui os dentões gigantes, aqui também bem, olha a profundidade dos furinhos sensoriais aqui, ó, extremamente profundo. Aqui a curvatura
já era bem evidente, ainda que ela vai aumentar depois, né? Olha isso aqui. Aí aqui vamos pegar um dente aqui para vocês verem. Dente de verdade, olha só aqui, ó. Ó, a serrilha, lembra? Ó, a serrilhazinha aqui. E aqui a gente tem vértebras. Esse aqui é a pós-hipófise, né? Você vê aqui. E aqui o processo hipócio-unipantro, né? Que no caso encaixaria aqui no meio. Bom, aqui a gente tem uma cabeça de um juvenil das pletossauros, tá? Dá para ver bastante aqui a fenestra anterorbital, o lacrimal bem vazado aqui dentro, tá vendo? Com essa canaleta por dentro que desce até o jugal aqui, que foi uma coisa bastante evidente. A narina, no caso, bem ampla, tá? Mas não tão ampla quanto a do tiranossauro, que vocês vão ver. Um monte de furinhos aqui do lado e um focinho ainda longo. Esse aqui é o Gorgosaurus. Tá? O Gorgosaurus, você vê que ele é um pouquinho menor, esse também é um bicho adulto. Esse bicho aqui está completo e todo ele aqui é original. Então é uma coisa muito impressionante. Vocês conseguem ver, inclusive, as ornamentações naquela parte do pós-orbital que entra para dentro da órbita. Ó, aqui é o comprimento das costelas cervicais, né? Esse bicho levantava o pescoço para trás com força para arrancar pedaços de carne e isso fazia com que os músculos da nuca dele fossem muito bem ancorados e por isso cicatrizes muito grandes nas espinhas neurais, muito profundas. E uma coisa muito legal de observar nesse bicho é como ele morreu com o pescoço para trás e o rabo para cima, que é o rigor mortis. Você consegue ver como o pé dele se fossilizou em formato de pé de galinha mesmo, né, todo dobradinho. E nesse bicho vocês veem também o espessamento dos lacrimais, né, com um furo dentro, né, mostrando que os lacrimais eram ocos também por dentro. Depois de 70 milhões de anos, você tem um clado longirostro da Ásia, tá? Ou seja, com um focinho mais comprido, com destaque para o Alioramus, que, enfim, acaba ficando um pouco mais delgado, fugindo um pouco da tendência da família, enquanto no grupo americano a gente tem o Albertosaurus, encontrado lá em Alberta, de 9 metros de comprimento, e o Nanooksaurus, que eu só estou citando porque ele foi encontrado no Alasca. É um dos dinossauros encontrados mais ao norte do mundo. Como aquela ponte foi atravessada provavelmente várias vezes, a predição é que a gente ia acabar encontrando bichos ali da região do Alasca, do norte da Sibéria e tal. Encontraram aqui o Nanooksaurus. E possivelmente devia estar cheio de penas por causa do frio que ele passava. E aí entra naquela discussão sobre se o T-Rex, né, e outros tiranossauros tinham penas também, que eu já dei uma pincelada com relação ao tamanho, né? Bichos grandes, mesmo os atuais, né, os elefantes, os rinocerontes e tal, eles não têm muito pelo, muito revestimento, porque o próprio corpo deles, o tamanho, a gordura, o metabolismo deles já esquenta. Na verdade, um revestimento de pelos ou de penas faria eles hiperaquecerem, e aí passa do limite, salvo se eles morarem em regiões polares ou regiões muito frias. Aí precisa ter esse reforço. Então é provável que o tiranossauro não fosse emplumado, ou pelo menos que ele tivesse só penachos, né, esses bichos aqui maiores, mas eu já fiz um vídeo discutindo isso, tá? Aparentemente vai sair alguma novidade recentemente aí, próximos anos, sei lá quando vocês vão estar vendo esse vídeo. E esses bichos duram até o finzinho do Mesozoico lá, de 66 milhões de anos e tal, e tem dois bichos muito parecidos lá do limite. Você tem, na América do Norte, o T-Rex, o Tyrannosaurus Rex, o maior que a gente conhece, 13 metros de comprimento, pesadaço, e você teve na Ásia o Tarbosaurus, que é um pouquinho diferente, ele tem os braços mais curtos proporcionalmente do que o T-Rex, e ele tinha também um sistema de locking aqui na mandíbula, que era uma área extra para inserção do músculo, que é para deixar a mandíbula mais inabrível do que já era. Ele era um pouquinho menor, ele tinha uns 12 metros de comprimento. E esse aqui é o que eles chamam de Black Beauty, ou seja, a beleza negra, que é um tiranossauro que foi descoberto na década de 80, no começo da década de 80, praticamente completo. Ele foi descoberto desta forma, óbvio que aqui eles fizeram uma montagem para deixar na vertical, esse bicho ficava na horizontal. Não? Boa parte desse material que está aqui é original, especialmente as vértebras. Agora, aqueles que estão em posições mais delicadas, né, que poderiam cair e quebrar, são cópias. O bicho ainda por cima passou por um processo de mineralização que deixou ele enegrecido.
Tá? Então, logo mais vocês vão ver a cabeça dele, que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui vocês conseguem ver características muito impressionantes. Uma delas é aqui o arctometatarso. Tá? No caso aqui ele nem está tão apertadinho, mas você consegue ver aqui o metatarso do meio, né, o metatarso 3, ele é espremido na parte de cima, formando aqui essa estrutura do pé, geralmente associado com corrida, né, ornitomimos tinham, né, alvarezsaurídeos tinham, e o cabeção ali, né, que está bem destacado, né. A cabeça original do Black Beauty. É impressionante que eles tenham encontrado esse bicho inteiro, tridimensional, com os ossos na posição. Segundo o Collection Manager aqui estava explicando, foram algumas crianças que estavam numa área de pesca, elas foram pescar e essas crianças encontraram um pedaço do pós-orbital aqui do Lacrimal, não sabiam o que era, chamaram o museu da época, que foi antes da construção do Tyrrell Museum, e aí depois eles ficaram anos preparando esse material, até que, enfim, chegou nisso daqui. O que dá pra ver nesse bichoroco aqui, nesse bicho grande? Bom, primeiro na lateral, o que dá pra ver na lateral? Como eu já mostrei pra vocês antes, um monte de furinhos aqui, sensoriais na borda do maxilar. Essa curvatura do maxilar para baixo, né, pós-orbital, margem anterior, bem para frente, entrando para dentro da órbita, o jugal aqui atrás, órbita em forma de fechadura. Fenestra anterorbital gigantescamente enorme, lacrimal aqui com um furinho, indicando pneumatização, né, um forame bem grande. Aqui, fenestra maxilar, ou pré-anterorbital também bem grande, bem desenvolvida. Dá para ver aqui direitinho a sutura com o nasal, ó, do nasal com o maxilar, que a gente consegue enxergar porque deu uma desarticulada, né? O nasal deu uma subidinha aqui com o processo de fossilização. Aqui é um arenito bem compacto, mas fácil de preparar aparentemente, né? Essa parte da mandíbula aqui está reconstituída e aqui também, né? Todo o pedaço do dentário, né? Vamos dar uma olhada aqui na frente dele. Olha a largura do focinho. Não é aquele focinho fininho que você observa em outros carnívoros. É um focinho abaulado, assim, ó, formando um U, certo? Isso daqui é uma característica muito típica de tiranossaurídeos. Tá vendo? Esta borda aqui, supraoccipital, muito elevada, bastante elevada inclusive, deixando a fenestra supratemporal bem afundada aqui no meio. Isso aqui tudo é área de ancoragem de musculatura do pescoço, que puxa a cabeça para trás para tirar os nacos de carne. Como vocês viram, inclusive, que eu falei no Gorgosaurus, no Daspletosaurus, no Albertosaurus e em todos os outros tiranossaurídeos. E aqui, né, no meio do Museu de Chicago, do Field Museum, a gente tem a Seal, o mais completo dos tiranossauros. Vocês acabaram de ver ali o crânio, mostrando que ele está todo achatado, lá é o original. Então esse crânio aqui, obviamente, é uma réplica, sem as deformidades. Olha a gastralha do bicho, tá vendo? Todas essas costelas abdominais aqui, mostrando o barrigão que o bicho tinha. Ó, lá no final, elas terminam na ponta anterior da bota púbica, vocês conseguem enxergar ali, formando toda uma cavidade abdominal monstruosa, feita para digerir toneladas de carne. É uma coisa bastante assustadora, como um carnívoro pode ter ficado desse tamanho. Os crocodilos atuais ainda têm gastralha, hoje. Tá? Não são tão numerosas assim, mas elas também servem de suporte, né, para a região abdominal. O bicho está berrando ali. E praticamente tudo isso que vocês estão vendo aqui é fóssil original, tá? As pernas são originais, os pés são originais, os braços são originais, boa parte das vértebras são originais, a bacia é original, praticamente tudo aqui é o original, é o fóssil original. Se um cientista quiser estudar a Seal pessoalmente, ele vai ter que vir aqui depois do horário do expediente aqui no museu para poder fotografar tudo isso daqui e filmar isso daqui.
Pois bem, falei dos tiranossauros, falei agora do último grupo que eu tinha separado para essa aula aqui, e é um bicho bastante famoso, bastante relevante. Na verdade, é o dinossauro mais famoso do mundo, é o T-Rex, que está dentro desse grupo. Vocês veem que é um grupo bem diverso também, né? A gente fala só do T-Rex, mas tem várias espécies, principalmente na América do Norte. E talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui, que também não estão familiarizados com o canal, sei lá, possam achar que eu dediquei muito pouco tempo para falar dos tiranossauros. Nossa senhora, são os bichos mais famosos. O Pirula falou o quê? 15 minutos dessa porcaria. O que ele tem na cabeça? Ele devia ter dedicado um vídeo inteiro para os tiranossauros. Nessas horas a gente tem que aprender algumas coisinhas, tá? A vida não é fácil, a vida é dura, uma hora você cresce e fica adulto. Se vocês se lembram do vídeo 5, eu falei que as aves, por exemplo, elas não são o ápice da evolução dos dinossauros, elas não são sequer um grupo especial dentro de dinossauros. A única coisa que elas tiveram que os outros não tiveram foi o fato de ter sobrevivido à extinção Cretáceo-Paleógena. Só. Tá, essencialmente só, porque especial todos esses grupos eram, todos eles tinham suas novidades evolutivas e estavam bem adaptados ao seu meio. E os tiranossauros, eles são um grupo fantástico também, um grupo com suas inovações, tal, ocuparam o nicho dos carnívoros de grande porte do hemisfério norte, que no hemisfério sul foram ocupados pelos carcarodontosauros, pelos abelissaurídeos e tal, mas eles são mais um grupo como qualquer outro. Eu não tenho por que dedicar mais tempo para falar dos tiranossauros do que eu dediquei para falar de todos os outros grupos. Na verdade, tem alguns grupos até que pela sua relevância dentro da árvore ali, né, não relevância por si só, mas dentro da árvore para explicar, eu precisei até dar mais atenção, falar mais coisa. Os tiranossauros não são um deles. Eu dividi essa playlist aqui da maneira que eu achei mais adequada evolutivamente e do ponto de vista temporal também. E eu dediquei aos tiranossauros o tempo que eu achei que era necessário dedicar, proporcional à relevância deles dentro dos outros grupos aqui que eu tenho para falar. Tá certo? Ai, mas a minha memória afetiva... Tô nem aí pra isso. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu tô aqui para ensinar coisa. Tá certo? Então é isso. Eu falo com vocês então no próximo vídeo, em que eu vou falar de outros maniraptores, né? No caso eu vou falar dos Penaraptora, que ainda tem 3 grupinhos ali dentro que eu não abordei. Tá certo? Um abraço para vocês. Falou.